Se você é um pouco dinamarquês e mora no Brasil, ou pelo menos escuta o que eu falo aqui no meu canal, já deve ter percebido que eu já comentei que aqui na Dinamarca nós temos um governo de centro-direita. E se você acompanha um pouco de política também e está por dentro assim, do espectro político de esquerda e direita, você deve estar se perguntando assim, pô, mas como é que um país escandinavo tem um governo de direita, ou pelo menos centro-direita, com um estado gigantesco e um estado de bem-estar social do jeito que eles têm, né? E tipo assim, e o que eu posso dizer pra você é que é tipo assim, mas cada país tem a sua definição de esquerda e direita, entendeu? Aqui, por mais que seja direita e centro, que é liberal, né? As políticas são muito sociais ainda, entendeu? Então eu diria que é como se fosse os democratas nos Estados Unidos, o centro-direita dinamarquês, e o centro-esquerda é uma coisa europeia mesmo. É tipo assim, esse estado de bem-estar social que os países europeus fornecem aqui para os países. Enfim, o que eu quero falar nesse vídeo é sobre essa ilha que eles querem mandar os imigrantes, que o governo de centro-direita propôs. Pra ser sincero, eu não tô super por dentro das últimas atualizações. As coisas que eu li, que foi até dezembro do ano passado, foram o seguinte: eles haviam proposto a lei e, assim, quando os parlamentares aqui na Dinamarca propõem uma lei, você tem as sessões, tá? Que eles, acho que fazem as votações, ou pelo menos tem a leitura da lei, tá? Da proposta, e depois de um tempo, depois de algumas sessões, eles fazem a votação. Até onde eu sei, isso não virou lei ainda, tá? Então, tem muita coisa para poder rolar. Por quê? Porque foi uma coisa muito polêmica. E deixa eu explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Aqui na Dinamarca existem algumas instituições que abrigam pessoas que pediram asilo no país e o asilo não foi concedido. E aqui, quando você é uma pessoa que pede asilo na Dinamarca, acontecem duas coisas com você. Ou você é mandado embora para o seu país, tá? E para isso acontecer, a Dinamarca precisa ter um acordo de extradição com o país. E ela tem com a maioria dos países, tipo Afeganistão, Iraque, Paquistão, Índia, alguns países da África também. Ou você fica no limbo, que é quando a Dinamarca não pode te mandar embora, tá? Ela não pode simplesmente te expulsar do país e você não tem como voltar ou você não quer voltar, que é o que acontece muitas vezes. Essas pessoas vieram para cá às vezes também por, assim, acabou a guerra, sei lá, no Afeganistão, que é o maior exemplo que a gente tem aqui hoje. Aí a pessoa veio e pediu asilo. Só que a guerra acabou e a Dinamarca falou assim, pô amigão, a guerra lá acabou, o Afeganistão é um país seguro, você pode voltar, mas aí a pessoa às vezes perdeu parente, perdeu casa, perdeu tudo, vai virar e vai falar assim, por que eu vou voltar pra quê? Entendeu? E muitas dessas pessoas, enquanto elas estavam esperando o pedido de asilo delas, elas tiveram filhos, entendeu? Então você tem crianças vivendo nessa instituição há mais de 10, 11 anos, entendeu? E é uma coisa super triste. Para ser sincero e para explicar um pouco melhor desse lugar, não é uma prisão, tá? Lá, nessas instituições, as pessoas não são obrigadas a ficar confinadas nesses lugares o tempo todo, não. Elas são obrigadas a dormir lá. Então, assim, eles precisam dormir e eles podem sair durante o dia, só que você tem os horários que eles podem sair e o horário para poder voltar. E eles têm que meio que fazer um login ou um check-in quando eles voltam, porque se eles não voltarem e houverem várias incidências desse não check-in, eles podem ser presos. Então eles podem passar um tempo na prisão. E o que o governo então resolveu fazer? Pô, vamos mandar esse povo para uma ilha para poder mostrar para eles que eles têm que ir embora para o país deles. Só que não é essa maneira que a Dinamarca cuida das pessoas aqui, entendeu? Mesmo se você for um criminoso, coisa que essas pessoas não são, tá? As pessoas aqui são tratadas com dignidade, sabe? Se você, por exemplo, você percebe aqui que aqui na Dinamarca, as pessoas que são presas, por exemplo, elas são tratadas com dignidade, entendeu? Eu vou colocar algumas fotos aí das celas aqui na Dinamarca, mas as pessoas têm vida melhor do que muita gente tem no Brasil, sabe? E eu sei que você vai virar e vai falar assim, cara, bandido bom é bandido morto, bandido tem que morrer porque aqui no Brasil bandido tem liberdade e tal, e eles fazem mó zona. E eu vou dizer que eu também pensava assim até ver o sistema dinamarquês e ler as estatísticas e os estudos que eles já fizeram sobre isso aqui, entendeu? Aqui na Dinamarca, os países nórdicos têm a menor taxa de reincidência criminal do mundo. Entendeu? Muito menor do que a dos Estados Unidos e do Brasil. Na verdade, é ao contrário. Enquanto no Brasil você tem uma reincidência criminal de 80%, ou seja, a cada 10 presos, 8 voltam para a cadeia ou voltam a cometer crime, aqui na Dinamarca, 8 não voltam para a cadeia. Eles são recuperados. Então, assim, funciona, entendeu? Por mais não intuitivo que seja,
funciona o sistema deles. E aí quando você vê um governo propondo um tipo de coisa assim, sabe? Você vê que é uma política que não tem embasamento científico nenhum. Até porque essa ilha ela era usada pelos pesquisadores da Universidade de Copenhague para estudar doenças, entendeu? Então essa ilha está meio em quarentena. É tanto que a proposta que o governo, que esse partido fez, foi para fazer meio que uma quarentena lá durante uns 2 anos, eu acho, e começar a mudança depois de 2023 ou algo assim. Só que o partido de centro-esquerda já falou que, e muito provavelmente eles vão ganhar as eleições nesse ano agora, em 2019, e falaram que se isso virar lei, eles vão votar para poder remover. Não é, segundo eles, uma coisa que o país faz com os seus residentes, né? E assim, e eu sei que existem pessoas nesses centros que cometeram crime. Só que é o seguinte, eles tinham, por exemplo, residência permanente ou residência temporária. E por algum motivo, dependendo do tipo de crime, entendeu? Eles perderam, então, o poder, o direito de viver aqui. Só que, de novo, às vezes a Dinamarca não tem um acordo de extradição, essas pessoas são colocadas nessas instituições. E assim, elas já pagaram pelo crime delas, tá? Elas não são criminosas mais. Então, eles pagaram pelo crime na cadeia e foram colocadas lá aguardando então a extradição e tudo mais. Só que às vezes a extradição não acontece tão rápido ou não tem como mesmo a Dinamarca mandá-los de volta. E assim, então vocês têm uma ideia do que essa proposta de lei quer dizer, entendeu? É um governo que tem um dos partidos que formam a colisão do governo, é um partido muito tradicional, que é o Dansk Folkeparti, Partido do Povo Dinamarquês, né? E eles é um partido populista, entendeu? É um partido que tenta engajar com os seus eleitores de maneira, assim, às vezes irracional, sabe? Porque se você me perguntar, sabe, eu sou o tipo de pessoa que acredita no que dá certo, entendeu? Então, assim, você precisa ter meios empíricos, sabe? De comprovar que alguma coisa funciona, sabe? Você não pode simplesmente virar e falar, eu acho que aquilo vai dar certo e que é uma política boa só porque, sabe, na base do achômetro. Não funciona assim. Por exemplo, uma das coisas que tem atormentado esse governo atual há muito tempo é o fato deles terem colocado polícia na fronteira com a Alemanha. Muita gente no início fala, não, porque nós vamos prender lá os bandidos que, na verdade, eles estavam se referindo aos asilados, né, as pessoas que vinham pedir asilo. Nós vamos parar os criminosos, não sei o quê. Eles já estão lá, já tem mais de 3 anos, usando recursos da polícia. É uma fronteira que está lá, um negócio que está lá 24 horas. Já estão lá tem 3 anos. Até hoje, eles prenderam, sabe quantas armas? 21 armas. E sabe quantas pessoas eles impediram de entrar no país? Aproximadamente 12. Sabe quais foram as armas que eles aprenderam lá? Estilete, faca de cozinha. Porque isso, de acordo com a lei dinamarquesa, é um crime, entendeu? Você não pode andar aqui com arma, com spray de pimenta. Na verdade, agora aprovaram uma lei para liberar o spray de pimenta. Mas estilete, essas coisas assim, isso não pode. Soco inglês, isso é um crime. E você vai pra cadeia com isso. Então, assim, se você tentar atravessar a fronteira da Dinamarca, por exemplo, da Alemanha para a Dinamarca, com isso, você vai ser preso. Entendeu? E foi isso que eles prenderam. É relevante para poder usar o número de recursos de policiais que eles estão usando agora? Não. Entendeu? E já tem mais de 3 anos. E as pessoas que eles impediram de entrar no país são pessoas que esqueceram identificação. Por exemplo, alemães que tentaram cruzar a fronteira, não tinham uma identificação e foram mandados de volta para a Alemanha. Sinceramente, eu não acho que isso seja uma política, pelo menos não usando a polícia, entendeu? Porque a polícia ela é precisa em outras partes do país, sabe? E quando você simplesmente desloca os recursos de áreas, por exemplo, como a investigação de crime, entendeu? Para lá, você, sabe, não existe justificativa. Aconteceu 2 crimes aqui em 2016 e 2017. 2 mulheres foram assassinadas e até hoje não descobriram quem foi que matou as 2, entendeu? E os jornalistas então começam a argumentar, mas será então que é justificável colocar essa barreira lá na Dinamarca, lá na Grense? Toda hora eu estou pensando em Grense, que significa fronteira com a Alemanha e tal. Então, é isso. Eu, Elvis, acho que é uma ideia terrível. Eu espero que essa lei não passe, entendeu? Eu acho que existem outras maneiras de você fazer com que essas pessoas vão embora, sabe? E é isso daí.
Eu espero que vocês tenham ficado mais informados com esse vídeo. Se inscrevam no canal para mais vídeos interessantes sobre a Dinamarca. Me sigam no Instagram e é isso daí. Aquele abraço e valeu!